paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Você está feliz? Chegamos ao primeiro dia, ao primeiro domingo de 2020. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a abrir as Escrituras em Neemias, o livro de Neemias. Diz assim, o capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, o ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe sobre os judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e de desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos seus filhos, pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos, a oração do teu servo, a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era copeiro do rei. Capítulo 2, verso 1. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem?
E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. E ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com um grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Senhor, te somos muito agradecidos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas hoje. Hoje pela manhã fomos ministrados, Senhor, e ministramos a Ti louvor e adoração como fizemos agora. E depois fomos ministrados, Senhor, com uma palavra sobre os sonhos, sendo este o primeiro domingo do ano. E eu te peço, Senhor, me capacite diante da clareza da Tua palavra, das Escrituras, que o Teu Espírito Santo me capacite nesse momento, para nós falarmos e entendermos o que o Senhor quer para nós, diante dessa mensagem. Também, nesse momento, oramos pela vida dos nossos líderes. Apóstolo Dirceu e Ruth estão ali no Jardim Orião. Que, Senhor, a Tua palavra, a palavra da verdade, a Tua unção seja sobre a vida deles. E que a igreja seja edificada com a presença e com a ministração deles ali. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Algumas coisas me impressionam neste homem. É um grande líder. E me impressiona muito ele chegar para Deus e dizer: estejam, pois atentos os teus ouvidos. O cara está falando para Deus. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, Senhor. Tipo, não cochila, não dormita, né? Porque fica de olho no que eu estou falando com o Senhor. Ele diz: atenta os teus ouvidos e os teus olhos à oração do teu servo. É bastante ousado. E Neemias, ele me ajuda aí, Nilson. Não? Ok. Neemias, ele pergunta ao seu irmão, como que está a cidade deles? Como anda a situação deles lá? E aí o irmão dele relata e fala para ele a situação que eles estão. Os muros foram fendidos, parte deles, os portões foram queimados, o povo está desolado, está entristecido, cabisbaixo, sem governo. E Neemias, ele entra na presença de Deus, ele é um copeiro, ele é cativo nesse momento, né? E ele é copeiro na casa de um rei inimigo. E ele está ali prestando serviço, e ele era o cara que respondia pela vida do rei. Por quê? Porque os reis eram comum que grandes autoridades fossem envenenadas. Então eles tinham uma pessoa de muita confiança, um conselheiro, um experimentador, era o cara que experimentava o vinho antes do rei. Porque se tivesse envenenado, já era. Morria o copeiro, mas não morria o rei. Mas ele não só isso, não só servia para experimentar os alimentos ou a bebida do rei,
Mas ele acabava se tornando uma pessoa de confiança, ele estava sempre ali. Imagina, toda vez que o rei precisava beber, ele tinha que estar lá. Ele tinha que estar lá experimentando, ele tinha que estar lá provando. E ele acabava tendo uma confiança, um relacionamento com o rei. E aí, quando ele ouve essas palavras, é muito interessante, queridos, que ele entra, ele diz: eu assentei-me, chorei, lamentei, jejuei e orei. E o que me impressiona na Bíblia é que o Senhor não mostra só as coisas boas. Ele fala a situação que ele ficou quando ele ouviu. Ele ficou tremendamente impactado com o que tinha acontecido com o seu povo e com a sua cidade. Mas ele não só se assentou e chorou e lamentou, ele fez isso, e ele declara que fez, mas ele jejuou e ele orou. Isso aproximadamente, irmãos, por 4 meses, ele fez isso. Ficou diante do Senhor declarando que ele queria ser instrumento de Deus na vida do seu povo. Mas ele era copeiro daquele rei, e ele nem podia. Mas ele colocou diante de Deus e falou assim: Senhor, abre os seus ouvidos e os seus olhos estejam atentos ao que eu estou te pedindo. E o Senhor realmente ficou de olhos atentos e ouvidos abertos à oração dele. E ele ficou clamando. E, irmãos, o que ele chegou num dia, ele chegou entristecido diante do rei, e o rei disse assim: o que aconteceu com você? Ele devia ser uma pessoa muito bem-humorada, né? Uma pessoa muito de bem com a vida. Mas aquele dia o rei olhou para ele e falou assim: você não está legal. O que aconteceu? Isso não me parece doença, isso parece dor da alma. O que acontece? Me conta. E aí ele pega e conta para o rei: como eu podia estar feliz, a minha cidade estando assim, 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 assim. E o rei, como uma grande autoridade, muito esperto, né, muito ligeiro, ele falou assim: o que você quer? O que você me pede com essas solicitações? Com tudo isso que você está me contando? E aí ele começou a declarar para o rei que ele tinha um propósito, ele tinha um projeto na vida dele. Desde que ele ouviu falar da situação de Jerusalém, do povo de Jerusalém, nasceu nele uma meta, nasceu nele um projeto. E agora, irmãos, é complicado porque ele está a uma distância aproximadamente de 1.600 quilômetros do objetivo dele. E ele precisa de algumas coisas. Essa viagem que ele ia fazer, diz os estudiosos que levou aproximadamente 3 meses, porque ele foi com uma comitiva, e não era uma coisa simples, andar 1.600 quilômetros em cima de animais, e a pé, e com uma série de dificuldades, e ele precisava fazer essa caminhada agora, essa jornada, de 3 meses, era uma distância muito grande, uma viagem bastante grande. E o rei disse para ele assim: beleza, se eu te deixar ir, em qual tempo você volta? O rei estava já querendo saber da volta dele. Ele devia ser uma pessoa muito sensacional. E queridos, a gente vê que Neemias, ele tinha metas e alvos a alcançar. Desde a hora que ele soube da situação de Jerusalém, do seu povo, ele se colocou na brecha. Ele diz assim: Senhor, conta comigo. Lá em Jerusalém existiam vários líderes, existiam sacerdotes, existiam generais, existiam prefeitos, existia uma série de pessoas, mas que elas estavam sem visão, eles estavam totalmente sem motivação. E Deus vai levantar uma pessoa lá a 1.600 quilômetros, que nunca tinha governado nada, que nunca tinha sido líder de nada. Ele era copeiro do rei, mas ele tinha um coração aberto. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui? Deus não está preocupado com a sua capacidade, porque Ele capacita aqueles que Ele chama. É diferente com Deus.
No mundo, na empresa, para você entrar lá, você tem que ter um mega currículo. Você tem que ter a faculdade, a pós-graduação, o MBA, o mestrado, sei lá mais o que. Mas com Deus não. Ele pega pessoas limitadas como Neemias e ele diz assim: eu te chamo, eu te capacito. Tudo que ele precisa é o nosso coração aberto, disposto. E dizendo: Senhor, eis-me aqui. Por isso, a gente vê que muitas pessoas hoje, elas não fazem coisas para Deus, porque elas estão esperando ser perfeitas. Elas estão esperando ser capazes. Elas estão esperando crescer a um nível que ela seja digna de fazer algo para Deus. E Deus está te chamando como você está. Deixa Ele te usar do jeito que você é. Ninguém ministra louvor igual a Helenice aqui. Você já viu alguém mais maluco que a Helenice? Talvez no passado tive eu era meio maluco também. Nunca saí correndo assim, pelo menos no louvor, né? Só na pregação. Mas ninguém é igual a ninguém, e Deus usa cada um dentro da sua peculiaridade, dentro daquilo que a pessoa se dispôs a fazer. Muitas vezes não temos a melhor voz, a melhor afinação, as melhores condições, mas tudo isso a gente pode aperfeiçoar, a gente pode pôr no altar, a gente pode estudar, a gente pode correr atrás, mas o Senhor está olhando para o nosso coração, Ele está olhando para a nossa disposição, o quanto nós estamos disponíveis para ser usado como somos. Pastor, então, do jeito que eu estou, tá, Ele te chama assim, começa a usar o que você sabe, começa a usar o que você tem. Eu na ceia passada, eu ministrei e eu dei algumas estatísticas sobre o projeto cultural, e o Rogerinho, ele começou aqui com 23 pessoas, certo, Rogerinho? Ele começou com 23 pessoas, ele era um dos músicos que não eram dos mais preparados, um dos mais estudados, mas ele disse assim: eu queria ensinar o que eu aprendi, posso? E alguém, gente, disse: pode, lógico, ensina o que você sabe. Irmãos, eu mostrei para vocês que hoje nós temos 185 pessoas no projeto cultural, com uma fila de mais de 200 pessoas esperando para entrar no projeto esse ano. Você pode dizer um amém? E que 23 igrejas hoje, exatamente 23, nem 22 e nem 24, exatamente hoje nós temos 23 igrejas, pessoas de igrejas que estudam no projeto cultural. Dentro das 185 pessoas, 23 igrejas são abençoadas pelo nosso ministério, porque alguém disse assim: eu quero dar o que eu tenho. Uma salva de palmas para ele merece. Tudo que Deus quer é um coração aberto. Não que a gente não possa crescer, aperfeiçoar, estudar, precisamos inclusive. Estamos investindo nos músicos o ano passado, esse ano vamos investir mais. Estamos investindo em uma série de coisas na igreja, uma série de treinamentos para as pessoas serem mais capazes para fazer. Mas tudo começou quando ela disse: conta comigo, eu quero ajudar, eu quero fazer. Tem uma irmã tão querida, que, sabe o que ela vem? Eu acho que é de quinta ou sexta-feira, ela disse assim para os nossos líderes: eu queria lavar os banheiros da igreja, eu quero cuidar dessa área, vocês deixam? Com certeza. Como é bonito, irmãos, se vocês verem essa irmã trabalhando, o carinho que ela vem, como ela lava tudo, como ela cuida tudo, irmãos, ela nem precisa. E ela não ganha um centavo, ela não quer receber oferta nem nada, ela tem casa de aluguel, para você ter noção. Mas ela diz assim: eu quero lavar os banheiros da igreja. Eu não sei se ela está aqui, mas ela também merece uma salva de palmas. Você pode dar uma salva de palmas para ela? Neemias assentou, chorou, lamentou, mas ele não parou por aí, porque isso é um processo que muitas vezes nós precisamos passar. Nós precisamos chorar mesmo, precisamos lamentar e analisar uma série de coisas, mas ele, dentro desse pacote, ele jejuou e ele orou. E detalhe,
ele confessou o pecado do seu povo. E diz também o pecado da minha família, mas não era ele e nem a geração dele que tinha cometido os pecados dos quais eles estavam sendo castigados. Mas ele se colocou na brecha e diz: eu vou pedir perdão pelos pecados da minha família e pelos pecados do meu povo. Gente, um povo grande como Israel, um cara só, colocou o joelho no chão e disse assim: Senhor, perdoa os pecados da minha família que cometemos contra o Senhor. Senhor, perdoa o pecado do meu povo. Um cara só. Deus não precisa de muita gente, Ele precisa de gente disponível. E ele lembrou a Deus das suas promessas. Ele falou: lembra, o Senhor falou assim, que se a gente te desobedecesse, o Senhor ia espalhar a gente pela terra. Mas se a gente voltasse o nosso coração para o Senhor, e a gente se arrependesse, o Senhor nos ajuntaria de novo. Ô irmãos, pergunto, Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? Será que Deus esquece alguma promessa que Ele fez? Mas quantos homens de Deus bateram na porta dele e falaram assim: ó, lembra que o Senhor falou isso? Ele fez isso, ele foi lá e buscou, o Senhor falou isso, e nós temos essa promessa. E aí Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Deus disse: é verdade, eu falei. Então ele falou: ó, eu estou aqui na brecha, estou pedindo perdão. Na hora certa, ele fez os pedidos ao rei. Durante, irmãos, 4 meses, aproximadamente, do tempo que ele recebeu a palavra, e do tempo que ele foi abordado pelo rei, durante esses 4 meses, ele jejuou, ele orou, ele se posicionou e disse: Senhor, eis-me aqui, perdoa o pecado do meu povo, Senhor, para ir lá, vamos precisar disso, daquilo, e ele foi colocando diante de Deus, e Deus foi dando revelação, e ele foi montando um projeto no coração dele, e na hora certa, na hora exata, porque quando ele recebeu essa notícia era inverno, ele nem poderia sair numa jornada no inverno, e aí ele ficou durante 4 meses apresentando a Deus que ele estava na brecha, e ele foi montando um projeto, montando uma estratégia. Quando o rei perguntou a Neemias o que ele queria, ou o que ele precisava, Neemias já tinha um plano em mente, uma meta traçada, as necessidades para alcançar os seus objetivos e as suas metas. Sabe que muitas vezes nós não vamos a lugar nenhum porque nós não planejamos nada, porque nós não estamos ansiando nada, nós não estamos querendo chegar a lugar algum, simplesmente estamos vivendo mais um ano, numa linguagem bem popular, empurrando com a barriga. Vamos lá, vamos ver o que acontece em 2020, sem plano, sem projeto, sem meta, sem nenhuma ansiedade. Mas, muito diferente dele, que quando ele foi orando, ele foi confessando os pecados, ele foi falando com o Senhor, ele disse assim, ele foi colocando no seu coração, quais as necessidades que ele tinha. Ele falou: eu preciso de cartas. Quando o rei perguntou, ele falou: olha, rei, é o seguinte, eu preciso de cartas para passar, em 1.600 quilômetros, quantos reinos ele ia passar? Reinos inimigos inclusive, e ele precisava de autorização de uma autoridade para passar isento naqueles lugares. E ele falou assim: olha, eu também preciso de cartas, que o Senhor me dê cartas, que eu preciso de madeira, cartas para entregar para Asaf, porque se eu chegar lá e pedir para Asaf não vai me dar madeira, mas se tiver a assinatura do rei, a carta, e o anel real do rei selado, Asaf vai me dar. Ele disse: eu preciso. E aí o rei diz assim: eu vou te mandar uma comitiva também de exército. E mandou. Quando ele chegou diante do rei, irmãos, quando chegou a hora certa de falar com o rei, as metas de Neemias estavam na cabeça dele, ele sabia o que ele queria. Muitas vezes, oportunidades preciosas passam pela vida da gente, porque a gente não está atento, porque a gente não está planejando, porque a gente não está querendo nada. E elas passam, e a gente não pega, a gente não entra. Há oportunidades da vida que nunca mais irão voltar. Eu tenho para mim, que não estou dizendo que isso é o certo, mas tenho para mim que prefiro mais me arrepender
de ter feito do que de não ter feito. Tem coisas que eu fiz que não deram certo, não foram legais, não rolaram. Mas eu não me arrependo de não tê-las feito. Eu arrisquei, eu fui, eu tive uma experiência, eu ganhei uma experiência sobre aquilo. Mas quantas pessoas hoje não estão numa certa amargura, porque elas viram que passaram oportunidades diante da sua vida e elas não entraram, e hoje elas se arrependem de não ter entrado, de não ter aceito, de não ter dado um passo de coragem, de não ter saído da zona de conforto. Nós temos muita satisfação em ficar na zona de conforto, mas irmãos, às vezes nós precisamos sair dela. Esse cara não precisava se expor, não precisava ter os inimigos que teve depois na frente, ele não precisava arrumar o tanto de trabalho que ele arrumou, ele estava numa vida confortável demais. Zona de conforto era a vida de Neemias, vivia num palácio, servia o rei, era conselheiro do rei, sabia dos segredos do rei. Provavelmente quando a rainha aborrecia o rei, falava para ele, eu não aguento mais quando ela faz isso, né? Provavelmente, ou vice-versa. Mas ele era um cara chegado, ele estava, irmãos, numa vida bem confortável, bem tranquila. Mas ele resolveu ser uma ferramenta de Deus. Talvez hoje a sua vida esteja bastante confortável, mas hoje também você pode pensar em ser um instrumento de Deus nessa geração. Mas eu já sou, pastor. Glória a Deus por você que já é. E glória a Deus por você que vai ser. Amém? Para atingirmos metas e alvos ou objetivos, é necessário mudanças que exigem dedicação e principalmente persistência. Mudanças. Pensa numa palavra, ou realmente o sentido e o ser da palavra mudança nos assusta bastante. Muitas vezes nós queremos fazer coisas novas, mas elas exigem mudança, e a gente tem medo e a gente não muda. São pequenas ações, feitas todos os dias, que farão mudanças de hábitos. Vai guardando isso no seu coração. Às vezes nós queremos fazer muitas mudanças, grandes mudanças, mas elas às vezes levam a gente a desistir. O que você está pensando para 2020? Eu quero perder 5 quilos. Quanto tempo? Eu vou falar de quilos, que isso todo mundo quer praticamente, né? Fora alguns sortudos aqui, a maioria de nós queremos perder quilos, né? Mas aí a gente entra em regimes radicais, e aquelas coisas, né? Corta a proteína, corta o carboidrato, corta tudo, passa fome, jejum intermitente, mas a gente cansa dessas coisas, né? Aí chega uma hora que a gente cansa, desiste, porque nós queremos fazer tudo de uma vez. Enquanto a gente pode adotar hábitos novos, mudança de hábitos, reduzir aos poucos a alimentação, passar vontade de algumas coisas, olhar para aquele chocolate da Lindt e não comê-lo, olhar para aquele sorvete da Häagen-Dazs e fazer de conta que ele não existe, né? E coisas parecidas. Mas a gente pode, mas isso vai dar trabalho. É difícil olhar para aquela barra da Lindt ao leite e dizer, não vou te comer hoje. É difícil. E tantas outras coisas mais. Mas que a gente podia ir tomando atitudes pequenas, passar algumas vontades, não fazer tudo, comer tudo que gosta, tudo que quer, e a gente vai conseguir alcançar a nossa meta. Eu estou falando de alimentação porque isso é a coisa mais comum entre nós, né? Alimentação, mudança de hábitos. Ao invés de continuar tomando 2 litros de Coca-Cola, meu irmão, troca por um suco, troca pela água, abandona o refrigerante, né? E tantas outras coisas. É fácil? Não é fácil, mas é possível? É possível, é possível. É possível, mas nós precisamos querer mudar. Enquanto nós queremos resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas
coisas. Vou repetir. Nós queremos ter resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. O resultado não vai ser diferente, porque eu continuo com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas. E aí, agora 2020, muitas vezes a gente coloca um monte de coisa, não, eu vou ler 10 livros. Começa lendo um, você não está lendo nenhum hoje. Quantos livros você leu em 2019? Não fala. Quantos livros você leu em 2019 para adquirir conhecimento? Quanto da Bíblia lemos em 2019? Metade da Bíblia, a Bíblia inteira, um quarto, nem nada. Não leu nada da Bíblia em 2019. Mas agora eu quero ler a Bíblia inteira. Então, entra num plano de leitura, dá tempo. Hoje é dia 5, né? Dá tempo de entrar num plano de leitura e você vai ver que não são 50 capítulos por dia. Há uma dosagem e você vai conseguir alcançar esse objetivo. Mas não saia querendo fazer grandes coisas, façam coisas pequenas. Comece a dar passos de mudança de hábito para você alcançar o seu objetivo. Cuidado com as coisas radicais, atitudes muito radicais nos levam à desistência. Estabelecer metas muitas vezes é mudar hábitos nocivos e criar novos hábitos. Acho que eu já falei bastante disso, né? E há hábitos, irmãos, que são extremamente nocivos e desnecessários. Nós fazemos porque é gostoso, nós comemos porque o sabor é fantástico, nós bebemos aquilo porque nos dá prazer, daquele gás, nós fazemos uma série de coisas porque são legais, mas não significa que elas sejam necessárias, e muitas vezes elas são nocivas à nossa vida, à nossa saúde. Você já viu? É muito comum uma pessoa pegar uma certa enfermidade, vamos dizer algo que eu, por exemplo, gosto bastante, de doce, gosto muito de doce. Isso não é uma coisa boa, né? Porque sal demais, açúcar demais, gordura demais, essas coisas são prejudiciais. Particularmente, eu confesso que, infelizmente, eu gosto muito de doce. Muito. Mas eu tenho que me controlar. Agora, a gente vê pessoas, por exemplo, que... eu amo doce. E ela come doce, toma coisas assim extremamente exageradas. Você olha assim, você fala, meu Deus. Às vezes a gente vai tomar café com pessoas e tal, que ela põe assim, isso aqui de café, isso aqui de açúcar. Aí você fala, meu Deus, mas precisava tudo isso não, rapaz. Mas a pessoa está achando que é muito gostoso tomar tudo isso aqui de açúcar. E está normal, até o dia que vem uma diabetes, por exemplo. E aí o que o médico diz? Acabou o açúcar na sua vida. E o que acontece quando alguém adquire uma diabetes, por exemplo? Dependendo do nível, né? Então, o que acontece quando a pessoa adquire isso? O que ela vai ter que fazer? Cortar o açúcar. Te pergunto, por que não corta antes de ter a diabetes? Aí podia ficar aqui falando de um monte de doenças, né? De gordura, triglicéridos, e aí vai. Mas por que a gente não começa a comer menos gordura antes de ter problema com esses órgãos, com essas enfermidades? Porque é confortável para a gente, mas nós precisamos saber que é possível tirar esses hábitos nocivos de nós, aos poucos. Também não precisa chegar agora eu só vou tomar estévia, eu só vou tomar adoçante. Não, cuidado, porque isso é horrível, né? Isso é horrível também. Então, aos poucos, mas vai diminuindo aquilo. Você sabe que aquilo está errado. Você sabe que não pode comer aquela barra de chocolate todo dia. Você pode tomar tudo aquilo de bebidas muito doces. Você sabe, então você sabendo já vai mudando o seu hábito. Põe uma meta, para que você não tenha que fazer isso quando o médico dizer, olha, eu tenho um parente que o médico falou para ele assim, olha, continua nesse ritmo e nessa alimentação, porque você vai morrer logo. E ele é jovem, né? Ele, doutor, peraí, há médicos que fazem isso com as pessoas. Eles dão um choque de realidade no cara. Faz mesmo, porque você vai morrer bem rápido. E aí você não vem aqui me perturbar. É mais ou menos isso.
E por que o médico diz? Porque ele é um grosso, porque ele é isso? Não, ele está falando para o seu bem, para ver se você ou eu, se a gente acorda e muda esses hábitos nocivos. Criando um novo hábito. Que tal 10 minutos? Para quê, pastor? Para ler, você quer ler? Você lê 10 minutos por dia? Ah, eu quero caminhar. Você caminha 10 minutos? E aí por diante. Eu estabeleci um alvo, vou falar aqui para ele ficar registrado. Eu cheguei para o André e falei assim, o André corre a São Silvestre, né, André? Já correu algumas vezes. Aí eu falei assim, André, o ano que vem você vai correr a São Silvestre? Ele falou, se Deus quiser. Eu falei, eu quero estar com você. Eu nunca corri uma São Silvestre, meu Deus, faço 51 anos esse mês. Mas agora eu resolvi que eu quero correr a São Silvestre, irmão. E eu vou me preparar o máximo que eu puder esse ano, para lá no dia 31 de 2020, eu vou colocar lá no meu status, se Deus permitir, correndo a São Silvestre com o André. E se você quiser se inscrever com a gente, entra no ritmo. Eu comecei a andar, correr, caminhar, e eu estipulei que a cada dia, a cada treino, eu quero subir 500 metros. Por enquanto eu estou conseguindo, quase morro. Não chega nunca aqueles 500 metros a mais, parece que os X quilômetros que a gente correu a semana passada, está tudo bem, mas os próximos 500, que são a nova meta, parece que o coração vai sair pela boca, parece que a gente vai morrer, né? Mas para eu alcançar e poder correr com ele, daqui um ano, praticamente, eu vou ter que me esforçar muito, para ir crescendo de 500 em 500 e 500, até chegar os 15 quilômetros que a corrida exige. Aumente aos poucos, irmãos. Comece a treinar, comece a comer, comece a fazer as coisas aos poucos. Aumente aos poucos a dificuldade do seu hábito. Ele vá aumentando. Lembra que atrás eu falei, não faça coisas grandes, metas muito grandes, muito gigantes, coisas que você vai alcançar. Não, comece a mudar hábitos pequenos. Vai acrescentando esse novo hábito, um pouco mais de dificuldade. Na próxima vez, um pouco mais de dificuldade. E vai crescendo nisso, vai exercitando, até que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua alma, absorva toda essa mudança. Divida esse novo hábito em blocos de tempo. Saiu do objetivo? Volta. Porque, tem aquele dia que você fala assim, hoje eu não aguento. Ai, que preguiça de fazer esse treinamento. Vá. Saiu do objetivo, volta para o objetivo. Interessante, anote o progresso num calendário. Se você começou a fazer algo que você estipulou, e começa a dizer, olha, nessa data aqui, eu aguentava, vou falar de corrida, eu aguentava correr X, vamos falar, 500 metros. Eu aguentava correr 500 metros há 2 meses atrás. E depois, no próximo mês, você fala, eu estou correndo 2.000 metros. Vai pondo no calendário. No próximo mês, eu consegui correr mais 2.000. Eu estou correndo 5.000 metros. Correndo, andando, qualquer coisa desse tipo. Vai colocando no calendário o seu progresso, daquilo que você colocou no seu coração para fazer. Você estava falando de leitura. Então, você diz, olha, nessa data eu conseguia ler 10 minutos, eu conseguia ler 2, 3 páginas. Hoje, depois de um mês, eu estou lendo 10 páginas. Daqui um mês, eu estou lendo 15 páginas. Vai colocando num calendário, ou numa marcação, o seu progresso, pelo menos mensal. Não vai ficar uma coisa muito cansativa. O quanto você cresceu, o quanto você saiu daqui, ali, em um mês. O que mudou na sua vida? Neemias fez isso. Ele ficou projetando, colocando no coração dele o que ele queria fazer. E eu estou te dizendo, comece a estabelecer da onde você está, aonde você quer chegar. E no caminho, vá anotando qual é o seu progresso. Bons hábitos reduzem o índice de desistência. Para se alcançar objetivos, é preciso ter metas claras e objetivas. Quero te perguntar, irmão, aonde você quer chegar em 2020? Você já pensou nisso?
Você já pensou em como está a sua vida hoje? A sua vida financeira, a sua vida estudantil, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, como ela está hoje? E você já pensou como você quer estar no final desse ano? Se não pensou, essa noite eu estou aqui para te dizer, é hora de pensar. Para de empurrar a vida com a barriga e reclamar do governo. Para de empurrar a vida com a barriga. Vou falar de um caso que eu lembrei agora. Mandaram 2 vendedores para uma cidade. Primeiro foi um, e ele era um vendedor de calçados. E aí ele chegou na cidade, as pessoas eram meio, tipo uma tribo, meio indígenas. E elas não usavam sapatos. E ele ligou, pegou lá, foi no orelhão, de antigamente, comprou uma ficha DDD, e ligou na empresa e diz assim, olha, isso é uma falta de respeito de vocês líderes. E falaram, como você fala assim com a gente? É claro, imagina vocês me mandam para uma cidade onde as pessoas não usam sapatos para vender calçados. Eles dizem, eu estou saindo daqui, porque isso é uma falta de respeito com o meu profissionalismo. E a empresa ficou assim meio decepcionada, porque a empresa achava que lá era um lugar de oportunidade disso. E ela arriscou mandar um outro vendedor. Da mesma empresa mandou outro vendedor. Aí chegou um novo vendedor, quando ele desce do ônibus, que ele olha aquele monte de gente descalça. Ele fala, meu Deus, isso é o paraíso. Olha o quanto eu vou vender de sapato nesse lugar. Tudo depende de como você vê. Viu uma falta de respeito da empresa, mandá-la para um lugar que as pessoas não usavam, e o outro diz, uau, essa é a oportunidade da minha vida, nunca fui num lugar que as pessoas não tivessem o prazer de andar nos sapatos. Agora eu vou pegar esse povo, e vou fazer, senta aqui, e colocar um calçado nele que ele nunca experimentou, e dizer para ele, agora anda na pedra, anda no sol quente não, na areia quente, ande por aí, e veja como é gostoso andar de sapatos. Ele viu a oportunidade. Essa frase mexeu comigo há bastante tempo. Eu tenho procurado sair da zona de conforto na minha vida, porque quem não sabe aonde quer ir ou quer chegar, qualquer caminho serve. Faça uma reflexão do que você conquistou em 2019. O que você conquistou em 2019? O quão você cresceu na sua carreira, o quanto você cresceu em conhecimento, em inteligência, o quanto você cresceu em ministério, o quanto você cresceu nos seus afazeres, nas suas finanças, quais foram os objetivos? O que foi? O que aconteceu? O que mudou na sua vida durante 19? Ai, pastor, eu corri, eu paguei as contas, eu trabalhei que nem um condenado, fiz hora extra, fiz um monte de coisa assim, beleza, tá, 2019 acabou. Mas eu estou te perguntando, você conquistou alguma coisa? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de conquista. Em alguma área, você conquistou alguma coisa? É só para pensar. Porque se você entrar em 2020, de novo, já está dentro, Mas se entrarmos nessa mentalidade de simplesmente ir andando, sem um rumo, sem saber para onde nós vamos, irmão, qualquer lugar que a gente chegar no final do ano está bom. Mas não reclame da vida, porque você ou eu, nós preferimos ficar na zona de conforto, muito diferente de Neemias. Nós preferimos ficar no bem bom, aonde a gente está, sem ser incomodado, sem pagar preço nenhum. E aí a gente vai chegar também em qualquer lugar, sem metas, sem objetivos, sem nada alcançado, sem ter crescido e melhorado nada. Em qual direção estamos seguindo? Para onde estamos levando as nossas vidas? Temos que rever e fazer se faz algum sentido continuar seguindo esse caminho. E em tudo, irmãos. Nós vamos fazer umas reflexões esse ano. Precisamos refletir.
se o que eu estou vivendo hoje faz algum sentido. Se não é hora de mudar algumas coisas, parar de fazer algumas que eu estou fazendo, ou começar a fazer algumas coisas novas. Eu não posso chegar, irmãos, eu não posso mais levar a minha vida empurrando com a barriga. Eu não posso mais. Até porque eu já vivi mais da metade do que eu terei de vida, né? Porque eu não creio, e nem quero chegar aos 100 anos como o pastor Paulo Franco. Não quero, né? Então, diante disso, eu já vivi bem mais que a metade da minha vida. E eu não posso mais viver sem planos, eu não posso viver mais sem metas, sem objetivos. Pessoas que anotam, ó, fica uma dica. Pessoas que anotam os seus objetivos, elas têm 50% mais de chances de alcançar do que os que não anotam. Não basta ter uma meta em mente. Eu tenho ouvido vários especialistas sobre o assunto, e um deles, ele é ousado, ele diz assim: o que você quer? Vamos falar de coisas materiais? Eu vou falar uma coisa assim que não é do nosso dia a dia, mas ele diz assim: eu quero um jet ski. Eu sonho em ter um jet ski. Ele, tá? Não eu. Ou uma lancha, ou um carro X, ou Y. E eles dizem: coloque uma foto desse bem, dessa coisa que você quer. Coloque uma foto num lugar onde você sempre passa por ela. Ou que você tenha sempre contato, ou mais de uma foto, da mesma foto. Você diz: eu quero alcançar aquele objetivo. Se o seu objetivo é uma pós-graduação, o seu objetivo é algo tipo MBA, o seu objetivo é um mestrado, que é bem difícil, coloca lá, coloca uma foto disso, e além de você olhar, e aquilo gerar fé no seu coração, gerar esperança, também ore por aquilo e diz: Senhor, eu quero alcançar esse objetivo. O Senhor diz assim: vocês que são pais, que são maus, se o seu filho pedir pão, vocês não vão dar pedra. E se ele pedir um peixe, você não vai dar uma? E nós somos maus. Eu vou arriscar falar. Há literatura sobre isso, tá? Não é fala minha, não. Há literaturas que dizem de pessoas, né, conta, de pessoas que chegaram na eternidade e viram muitos e muitos depósitos de muitos bens, muitas riquezas. E aí eles disseram ao anjo que o conduzia, dizer: uau, mas para que tantos depósitos e que tanta riqueza? Aí diz que o anjo chegou mais próximo e levou até a porta desses armazéns. Aí estava escrito assim na porta: nunca solicitado. Irmãos, não é pecado pedir coisas a Deus. O que você quer? Não, sabe o que o Senhor não atende? Tipo, eu quero ter uma BMW, ou uma Mercedes, ou uma Ferrari, ou um Porsche, sei lá, os tops de linha aí. Eu quero ter isso para esnobar. Não, o Senhor não vai dar para a gente. Mas às vezes você quer ou você quer um carro, você quer uma coisa legal, você quer andar de Uber. Senhor, eu quero andar de Uber. Precisa de dinheiro, precisa de cartão de crédito. Já é uma coisa legal pra caramba. Hoje, né, tá meio em descrédito, ou meio em desuso querer comprar carro novo, né? Tem Uber. Mas às vezes, não tem nada de errado quando o Senhor vê que o que a gente precisa é algo para o nosso bem, é para o nosso dia a dia, é para a nossa alegria. Deus, como Pai, quer dar coisas para nós. Só que muitas vezes a gente não acredita no emprego novo. A gente não acredita na porta que Deus pode abrir. Irmãos, Deus pode abrir porta que Ele abrir, ninguém vai fechar. Desculpa, mas eu vou te contar um testemunho. Não sei se é um testemunho ou não, mas um dia eu morava numa casa que o azulejo do banheiro era cor-de-rosa. Era bem complicado aquela casa, né? Com aquele banheiro cor-de-rosa, um cara macho que nem eu, tomar banho naquele banheiro era complicado. Mas eu me lembro de um dia de muita dificuldade, mas muita dificuldade, emprego ruim, coisa ruim, tudo ruim,
passando necessidade. Eu vou tirar o óculos para você ver. E aqui está legal de bater, mas lá era azulejo. Eu bati a cabeça assim, ó, na parede, e falei, Deus, tudo que eu te peço é uma oportunidade. Alguém que acredite em mim, alguém, Senhor, que me dê uma oportunidade. Só que lá doeu bem mais que aqui. Irmãos, eu posso dizer que Deus deu oportunidades para mim que eu não mereço, mas Ele abriu portas impossíveis para mim. Impossíveis. Porque eu bati a cabeça nas orelhas e falei, Senhor, me dá uma oportunidade. Só que a oportunidade que Ele me deu, eu tenho feito o máximo por ela. Para honrar as pessoas que me indicaram, para honrar os meus chefes, para honrar o que o Senhor deu para mim. Eu tenho agradecido todos os dias, porque eu não sou digno da oportunidade que Ele abriu. Então, quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar. A gente só consegue enxergar o problema. Mas hoje, quando eu saio para trabalhar, eu trabalho fora, rodo bastantes quilômetros, fico dias fora de casa. Mas, irmãos, isso eu não reclamo. Porque um dia eu bati a cabeça no azulejo rosa e disse, Senhor, me dá uma oportunidade. E a oportunidade que eu tenho hoje, eu não mereço. Mas eu agradeço. Sou bem agradecido por ela, pode ter certeza disso. O seu Deus, o seu Pai, tem tudo nas mãos. Não desiste de bater a cabeça no azulejo rosa. Vai lá. Força de vontade não é o suficiente. A força de vontade, ela é como o humor. Como que é o humor? Um dia a gente está legal, mas outro dia a gente não está muito bem, né? Amanheceu com dor de cabeça, bem desanimado, não dormiu à noite, está irritado, está com alterações hormonais, está com menopausa, está com andropausa, e é complexo o negócio de humor. E boa vontade, né, ou força de vontade, ela é parecida, porque um dia a gente está cuspindo fogo, estamos riscando, saindo faísca para todo lado, mas no outro dia a gente já não está com essa força toda. Então só força de vontade não resolve. A gente precisa mesmo é colocar metas claras, objetivos claros e começar a planejar. Uau! Sabe por que muitas coisas a gente não alcança na vida? Porque a gente só tem força de vontade. E aí a gente acaba o ano e a nossa força de vontade foi para o beleléu e a gente não alcançou nada. Especificidade. Específico. O que exatamente você quer conquistar? Vou te fazer umas perguntas. E não se preocupe, que depois, se você quiser esses slides, eu passo tudo para você. Porque não dá para lembrar, né? Você precisará de ajuda de outras pessoas para alcançar o seu objetivo? Que pessoas você precisa? Você abre mão desse objetivo por qualquer coisa? Não, eu não abro mão disso. Ah, então já ficou legal. Quais são as suas limitações? Nós temos várias. Quais são as condições obrigatórias? Precisa pensar, isso precisa fazer parte do planejamento. Mensurável, quais são os resultados mensais esperados? Irmão, a cada mês, nessas metas que nós estabelecemos, eu vou estabelecer esse ano de guardar dinheiro. Tá, aí os especialistas falam, guarde R$50, mas é muito pouco, guarde R$100. Se você guardar, ou eu, guardarmos R$100 por mês, que pode parecer muito pouco, ao final do mês nós teremos R$1.200. Final do ano, teremos R$1.200. Precisamos começar a poupar alguma coisa. Quanto tempo de dedicação será necessário para alcançar a sua meta? Então você precisa pensar nela e falar, para atingir isso aqui eu vou precisar de X anos. Ou X meses, não sei, mas você precisa fazer um cálculo disso. Quanto mais evidências palpáveis e não subjetivas você definir, melhor. Não sonha muito, né? Não sonha com coisas muito extraordinárias, mas coloque metas um tanto ousadas, um tanto arriscadas, mas não superdimensionadas. Dá para entender isso? Não exageradas. Relevante. O quanto você considerar importante essa meta, você investirá esforço, dedicação, estudo, prática, etc. Ela tem que ter peso dentro de você. Ela precisa ser muito forte dentro de você. Essa meta ou esse objetivo tem que fazer sentido para você.
temporal, precisa de uma data de entrega. Se não tiver uma data, ela acabará sendo adiada. Qualquer coisa que tiver, você adia essa meta. Ela não pode, ela tem que ter data para ser entregue, para ser concluída. É necessário definir datas e prazos. Essas datas têm que ser realistas. Também não adianta pôr uma data muito curta ou muito longa, que você não vai conseguir e acaba abandonando o seu objetivo. Uma meta sem data limite não é meta, é apenas um desejo. Fica em pé, por favor, porque o banco está um pouco cansado. Lê comigo isso aqui, por favor, vamos lá. Uma meta sem data limite não é meta, é apenas... Não adianta, nós não estamos falando essa noite de desejo, nós estamos falando de meta. Meta, alvo, objetivo, eu quero alcançar isso. Então, precisa estabelecer uma data limite, dizer até aqui eu quero ter R$500, ou até aqui eu quero ter R$5.000. Vai ter que deixar de ir no McDonald's, vai ter que deixar, pode sentar, vai ter que deixar de ir no restaurante chique, vai ter que deixar de ir para a praia, vai ter que, sei. Porque tantas pessoas falham na hora de colocar em prática as suas metas. Vamos ver algumas coisas? Crenças limitantes. Ela tem crenças que as limitam demais. Ciclos de autossabotagem, ela mesma se sabota. Ela mesma se desanima. Muito perfeccionista também é complicado. Às vezes a gente quer demais, exige demais de nós mesmos e a gente não consegue. Querem estar no controle de tudo, aí nunca saem do mesmo lugar. Irmãos, geralmente em questões desse tipo, metas, objetivos, alvos e tal, é sempre legal a gente ter conselheiros, ter pessoas que também nos ajude e nos aconselhe nos passos a serem tomados. Não espere o momento perfeito, sempre haverá contratempos. Não tema o sucesso, mas também, irmão, não tema o fracasso, nem tudo vai dar certo. Muitas vezes a gente se fere, a gente se frustra num fracasso e aí não quer fazer mais nada. Não, irmão, levanta, sacode a poeira e vamos começar de novo. Enquanto estiver vida, há esperança. Falta de comprometimento na sua meta, se não tiver, não, funciona. Se envolva nela. Neemias encontrou o seu caminho. No seu caminho, Sambalate e Tobias se opondo o tempo todo. Sempre haverá contratempos e oposições. Sempre, irmão. Tudo que você quiser fazer, vai ter coisas contrárias. Não aguarde até que tudo esteja ou seja perfeito. Comece hoje, comece já. Comece hoje, comece já. Comece hoje, comece já. Defina agora os seus objetivos e pare com as promessas vazias. O que são promessas vazias? São promessas que a gente faz nos começos de ano e a gente coloca uma série de coisas, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não faz nada. E acaba acabando o ano sem objetivo, sem alcançar coisas legais. Então, irmãos, é muito comum a gente ver, até em ministério, as pessoas falam, irmão, vai lá. Ele diz, não, eu não estou pronto. Eu não me sinto capaz, irmão. Eu não me sinto e jamais acho que vou me sentir capaz de pregar. Mas Samuel, você faz isso, mas eu não me sinto capaz. O meu sentimento não é de capacidade. Aquele momento pré que eu estou ali, a agonia, como se eu nunca tivesse feito o que eu estou fazendo. Porque eu não me sinto. E se eu me sentir capaz, se eu precisar me sentir capaz para fazer as coisas que eu faço, profissionalmente, espiritualmente, e tudo que eu faço, irmão, não vou fazer nada na minha vida. Porque os clientes que eu atendo, eles brincam hoje comigo, dizendo, a primeira vez que eu cheguei no ambiente de negociação, com toda aquela timidez, eu não tenho facilidade de fazer amizade. Então eu chego com toda aquela timidez, meio sem assunto, meio calado, né, meio usando só os termos profissionais e tal, até que eu me solte leva bastante tempo. E as pessoas não acreditam na minha timidez. Eu vou numa festa, eu fico no cantinho sentado lá. Se a Adriana buscar alguma coisa para comer, bem, senão a gente faz jejum na festa. Porque eu não saio para ir na mesa pegar nada.
Você fala, isso é um absurdo, mas sou eu não sei. Deus mude isso em mim, mas também não tenho colocado metas para mudar, né? Mas irmãos, quando eu entro em certos lugares, eu vou orando, falando, Senhor, eu não tenho capacidade de entrar nesse lugar e de fazer isso, e falar com essas pessoas. Eu não tenho, mas me ajuda. Me capacita a entrar e aguentar esses leões aí. Mês passado, um caos terrível. E eu tinha que entrar numa reunião com 4 pessoas cuspindo fogo e prego por causa das coisas da nossa empresa. E eu fui daqui até São José dos Campos falando, Senhor, me ajuda, me socorre. Não conseguia pensar em outra coisa. Me ajuda a entrar vivo e sair vivo. Porque os caras querem comer a minha alma. Eu não me sinto capaz, irmãos. Um monte de coisa que eu faço. Ou quase tudo que eu faço. Mas eu faço, eu ponho, eu dou a cara para bater. Eu falo, vamos lá. A gente vai conseguir, eu me coloco na brecha, um monte de coisa, mas eu estou abrindo meu coração para você, dizendo que não isso é porque eu me sinto bem, que eu me sinto confortável, que eu me sinto capaz. É mais confortável ficar onde você está, do que se expor, do que falar uma coisa errada e todo mundo ficar zombando, né? Falar uma palavra errada, falar uma leitura errada, falar uma frase que, eu tenho amigos, né, que me perseguem até hoje, porque eu disse uma frase, sem querer, eu fui falar o nome de um autor e acabei falando o nome de uma dupla sertaneja. Os caras zombam, isso faz anos, eles não esquecem, até hoje eles zombam de mim por causa disso. Mas a gente vai para a evidência e está em destaque e acaba sofrendo essas coisas, as retaliações. A gente não pode errar muito, né? Mas faz parte do show, né? Tem pessoas esperando o momento perfeito, o momento mágico da vida para fazer algo. Atente, meu irmão, ao seu chamado, à sua vocação hoje. Descubra em Deus o projeto original da sua vida. Deus não colocou você nesse mundo à toa. Você não é fruto do acaso. Já falei sobre o projeto original várias vezes, mas me permita falar nesse primeiro dia, nesse primeiro domingo do ano. Irmãos, Deus tem um projeto original para você. Ele tem você, um instrumento de bênção para essa terra. Ele colocou dons, talentos e ministérios na sua vida, que Ele não deu para mais ninguém. Ele confiou em você, e ninguém vai fazer por você. Ninguém. Sabe por quê? Porque não tem ninguém igual a você. Por isso ninguém vai fazer o que Deus colocou em você. Você pode se negar a fazer? Pode. É o seu direito. Mas não vai ter ninguém na terra que faça o que você faria. Há um projeto. Quando nós nascemos, você imagina quando os médicos entregaram a gente para os nossos pais ou para os nossos parentes, imagina que naquele momento Deus disse, e agora, rapaz? Deus olhou para Jesus e falou, e agora, o que nós vamos fazer com esse camarada? Ele nasceu. Quem poderá me salvar? Você imagina que Deus tem isso? Não, meu irmão. Quando nós nascemos, Deus já tem um plano especial para a nossa vida. Ele sabe por que nós viemos. Muitas vezes os nossos pais não nos planejaram. Muitas vezes as circunstâncias eram contrárias. Muitas vezes tanta coisa deu errada para o nosso nascimento. Mas a gente nasceu, jogou na caçamba, mas alguém viu. Jogou na sarjeta, mas alguém viu. Jogou no bueiro, mas alguém viu. Porque Deus tem um projeto original para cada um que nasce nessa terra. Jogar onde quiser. Colocaram o menino Moisés no cestinho. Onde foi parar Moisés? Irmãos, não tem essa com Deus. É que não dá tempo, a gente podia falar sobre os vários na Bíblia, né? Não devemos ter muitas metas ao mesmo tempo. Geralmente não teremos tempo disponível e suficiente para tudo isso. Escolha o que tem maior prioridade. Escolha algumas coisas que você precisa fazer esse ano, estabeleça, poucas, mas comece a mudar a rotina da sua vida, com prioridades. A lei do sucesso é aprender a valorizar a cada momento, presta atenção nisso, isso é muito sério. Não deseje ser feliz apenas quando você alcançar a sua meta ou sucesso, a vida passa. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando tiver aquilo, ou quando ter aquela formação, ou quando alcançar aquele bem. Irmão, aí quando você alcançar aquilo,
aquilo não tem mais sentido para você, que você já alcançou. E aí você passou a vida muitas vezes triste, aborrecido, sem agradecer pelo que você tem, para alcançar aquilo. Quando você alcança, alcançou. Você já viu que isso é muito comum para a nossa vida? Se a gente, vamos falar de carro? O homem gosta de carro, né? O homem é assim, ele compra um carro pequeno, e aí ele fica feliz, ele lava, ele insere, ele abastece, ele faz tudo, mas passa uns dias, ele fala assim, eu preciso de um carro médio, esse carro está pequeno para mim, e ele vai, chega uma mulher, eu vou trocar de carro, trocou, e aí ele olha, e eu quero um mais novo, e aí quando ele compra aquele mais novo, depois ele olha assim, mas eu quero aquele grandão, porque o porta-mala desse está ruim, e quando ele compra um grandão, ele quer daqui a pouco quer um ônibus, se pudesse. Porque nós somos assim, quando a gente chega naquilo que a gente conquistou, aquilo já é presente, e aquilo já não faz mais toda aquela alegria que você pensa que teria quando alcançasse. Às vezes, o dia que você foi lá na concessionária, até hoje eu só comprei um carro zero para mim, né? E é uma delícia você sair da concessionária com aquele carro zero. Porém, irmãos, ele já passa a custar 30% a menos no dia seguinte. Vai vender ele para você ver, se não te dão 20% a 30% menos do que ele vale. Pelo menos era assim. E aí todo o seu sonho, toda a sua realização, às vezes, já desvaloriza logo no dia seguinte. Lembre-se, mais do que alcançar suas metas, é aproveitar o caminho. Lê comigo isso aí, vai. Mais do que alcançar as suas metas, é aproveitar o caminho, curtir os momentos, é ser grato pelo que já temos, é desfrutar da companhia de pessoas e crescer. É isso aí. Aproveita o caminho, curte os momentos, seja grato pelo que você já tem, desfruta das pessoas que estão do seu lado e cresça sempre. Acredite em seu potencial e tenha certeza do seu propósito de vida. Como eu acabei de falar, nada é por acaso, ninguém está aqui por acidente. Ninguém, queridos. Por isso, deixa você ser instrumento de Deus na vida dessa geração. Vamos deixar marcas, vamos deixar legados, vamos deixar fundamentos para a geração que está vindo atrás. Vamos deixar Deus usar a nossa vida aqui nessa igreja. Eu tenho alguns alvos para essa igreja esse ano, que a gente vai colocar em prática. Já colocamos alguns, engatinhamos alguns em 2019, temos vários agora para 2020. Irmãos, eu não quero finalizar esse ano do jeito que nós entramos. Se Deus quiser, final de 2020, nós seremos uma igreja mais poderosa do que somos hoje. Mais poderosa. Mais crente, mais valente, mais ousada, com mais fé, com mais ousadia, amém? Com mais pessoas, com mais louvor, mais adoração, mais quebrantamento, mais mover de Deus, mais unção de Deus. Eu quero um monte de coisa, posso fazer uma relação e te mostrar, mas elas estão sendo apresentadas por mim e por outras pessoas, diante do altar de Deus, porque nós queremos uma igreja poderosa de Deus aqui na terra. E você é a igreja. Amém? Então, acredite em seu potencial. Mesmo que você não se sinta capaz, você tem um potencial. Tenha certeza do seu propósito de vida. E eu fecho essa palavra dizendo: Deus não vai dar a mais ninguém o que Ele deu para você. Ninguém vai fazer o que Ele colocou, Ele confiou a você. Dons, talentos e ministérios iguais a você não tem nenhum. Você é específico. A sua íris, só você tem uma igual. A sua digital, só você tem uma igual. E o seu chamado, só você tem um igual a esse. Deixa Deus te usar. Você quer se colocar em pé nesse momento? Eu queria que você se apresentasse, dizendo: Senhor, eu quero sair da zona de conforto. Se você quiser ficar na zona de conforto, fica. Mas se você acha que essa palavra atingiu o seu coração, e você quer ser usado por Deus, não pense agora em outras coisas, nas coisas materiais, tal, isso aí você vai ter tempo depois. Mas na vida espiritual, na vida ministerial, se você quiser, faz como Neemias. Começa a falar com o Senhor: Senhor, eu quero estar na brecha.
eu quero ser usado. Do jeito que eu estou, começa, Senhor, a me usar. E eu vou buscar capacitação maior para ser usado por Ti. Vou te dar um tempinho para você falar com o Senhor. Amém. Queridos, se você desejar, para lembrar, porque são muitos tópicos, né, desse bate-papo, se você quiser relembrar isso, desejar, você pode mandar para o WhatsApp da igreja, e eu mando essa ministração em PDF para você relembrar, e para você começar a montar o seu projeto de vida 2020, amém? Irmãos, dezembro de 2020, lá no finalzinho, eu gostaria de ouvir os seus testemunhos. O que você começou a planejar e aonde você chegou, o que você conquistou. E eu quero me alegrar com você nas suas conquistas, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Obrigado.